Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez. Agradeço a presença de todos que aqui chegarem. Espero que sintam no coração as informações que virão semanalmente e as processem em suas mentes com tranquilidade e atenção. Que cada um de vocês possa tirar algum proveito da energia das palavras que serão ditas. Saibam que este conteúdo também é para mim, caminhante da estrada dessa vida maravilhosa, para a qual pedimos para vir, no intuito de experienciar, aprender, evoluir. Gostaria inicialmente de passar uma percepção do funcionamento da vida no planeta Terra, a partir de uma visão espiritual, porém sob a ótica da mecânica quântica. Muitos eventos estão prestes a irromper no planeta em breve, que causarão preocupação, temor e insegurança à maioria das pessoas que não estão sintonizadas com as questões mais profundas da vida. Sem se darem conta, a maioria de nós vive no automático, por assim dizer. Tantas são as demandas materiais que se apresentam no dia a dia e que nos oprimem, nos sufocam, nos mantêm separados uns dos outros, contrariando as forças do universo, que é uno em essência. Ou seja, estamos indo na contramão da energia crítica trazida a nós pelo Mestre dos Mestres há mais de 2000 anos. Não sei se é o seu caso, desculpe, mas é que foi o meu durante muito tempo. Mas eu despertei e estou aqui agora para dividir com vocês o meu singelo aprendizado. Estamos vivendo uma época em que nossas sombras estão vindo à tona e precisamos urgentemente olhar para elas, acolhê-las e integrá-las. Dessa forma, nos fortalecemos e nos empoderamos para prosseguir com mais segurança, entendimento e aceitação. Naturalizamos a existência de guerras fratricidas, de corrupção em todos os níveis da sociedade planetária, de um sistema financeiro baseado no tripé crédito, juros, dívida, de uma economia global calcada no consumo de produtos fabricados para durarem um curto período de tempo, obrigando-nos a consumir mais e mais, de conviver com doenças fabricadas para nos manter aprisionados a uma indústria médica, hospitalar, laboratorial, farmacológica, enfim. O caos já está instalado há muito tempo. A diferença é que agora, de pouco mais de 20 anos para cá, com o advento da internet e mais recentemente das mídias sociais, tudo parece estar pior, porque está mais explícito, escancarado. Porém, isso tem um lado muito bom, tomando consciência das verdades que nos foram intencionalmente ocultadas por uma elite dominante. Podemos mudar, transformar, transmutar. Logo, é uma oportunidade maravilhosa. Nesse trabalho que eu estou iniciando, será passada a ideia básica de que tudo o que está acontecendo e que ainda vai acontecer é uma limpeza necessária para que mais à frente a humanidade possa sair mais forte, consciente das verdades que foram ocultadas durante milênios e ciente do poder inerente que possui. Antes, porém, gostaria de dizer que todas as informações que serão trazidas aqui traduzem uma percepção específica da realidade, que é holográfica, isto é, a realidade é uma percepção da vida a partir da consciência pessoal. Não há nada fora, pessoal. Tudo se processa dentro de cada um de nós. Existem muitas pessoas ao redor do planeta que possuem uma mediunidade aguçada e desenvolvida, e que a partir dessa, digamos, aptidão, somada à dedicação de uma vida inteira, canalizam diversos seres de outras dimensões. Antigamente chamava-se psicografia. Lembremos do nosso amado irmão, o saudoso Chico Xavier. Hoje dá-se o nome de canalização. Imaginemos a mesma ideia sendo trazida aos humanos por diversos canalizadores ao redor do mundo, que não se conhecem, porém canalizam o mesmo conteúdo, a mesma mensagem, guardadas as variações linguísticas, uma vez que há a participação do próprio médium no processo. Mas a ideia central é a mesma. Isso, para mim, gente, é uma prova de que aquela informação é genuína. Entretanto, a maioria busca o ganho material na medida em que passa uma ideia de pânico e terror, de insegurança e medo, na tentativa de obter a audiência, o engajamento que geram a tal monetização. Não há julgamento aqui, porque cada um está no seu caminho de busca pessoal intransferível e é preciso respeitar isso. Existe nesse trabalho que me propus a realizar a influência de alguns seres multidimensionais também. Porém, não serão dados detalhes sobre isso, porque o quem não importa mais do que o que. É muito mais importante sentir o conteúdo das mensagens no coração e depois processá-las na mente do que saber o nome das entidades que as transmitiu. Essa é a posição deste canal. Isso posto, como foi mencionado no vídeo da apresentação, não haverá um mergulho na física, porque não é a ideia principal, mas é importante um entendimento técnico prévio, uma visão panorâmica de como os pensamentos, as palavras e as ações
bem como o comportamento e a conduta, influenciam o campo eletromagnético do coletivo da humanidade e do planeta, além do nosso próprio, claro. E a partir desse entendimento, seja percebido o poder que todos os seres humanos encarnados neste agora possuem, mas não utilizam, simplesmente por ignorá-lo. Então vamos lá. Tudo é feito de átomos em todos os quadrantes do cosmos, tanto nesse nosso universo local, Nebadon, quanto em qualquer outro. Em toda e qualquer morada da casa do Pai, o funcionamento é o mesmo. Tudo vibra em determinada frequência, simplesmente porque o átomo vibra, é sua característica. Para dar uma pequena visão do átomo, ele é composto de um núcleo que contém prótons, carga positiva, e nêutrons, carga neutra, os quais estão entrelaçados em perfeito equilíbrio. Ao redor desse núcleo giram uma infinidade de elétrons, carga eletrônica negativa, num movimento numa órbita elíptica. Visualizemos por um momento a seguinte relação de espaço dentro do átomo. Imagine que o núcleo é uma bola de tênis na sua mão. Os elétrons estarão girando em torno dessa bola a quilômetros de distância. É uma visão metafórica, claro, mas que permite entender que o átomo possui menos de 1% de matéria e mais de 99% de espaço vazio, que de vazio, obviamente, não tem nada. A engenharia cósmica é perfeita e tudo tem a sua função. A ciência tradicional limitante, que se baseia no átomo como a menor partícula da matéria, chama esse espaço vazio de massa escura, porque não consegue medir. Ou seja, o que não é mensurável, a ciência limitada rejeita, ignora. Dos 12 pares ou fitas do nosso DNA, apenas um está ativo, o resto a ciência chama de DNA lixo, porque não codificam proteínas, logo são considerados inúteis ou remanescentes. Esse nome DNA lixo foi popularizado na década de 70, mas de lá para cá a ciência já considera essa vasta porção do genoma humano como DNA não codificante, essencial para o funcionamento do organismo. Já melhorou um pouquinho, né? Mas ainda é uma visão muito limitada. Bom, chega de teoria científica e transportemos essas poucas informações, esse conceito em relação ao átomo e o fato de que ele vibra em determinadas frequências, para o planeta Terra e para os seres humanos que o habitam na superfície, isto é, eu, você e mais de 8 bilhões de pessoas. Comecemos com Gaia, nossa amada Mãe Terra. Ela é um ser vivo, sente, age, sofre. Vibra numa altíssima frequência por ser um orbe imenso e sofre há centenas de milênios a ação exploratória de todo tipo de seres, do próprio planeta e de fora dele. Vamos nos ater às ações humanas e ao comportamento da humanidade como um coletivo. Guerras sangrentas, exploração petrolífera e de minérios, monoculturas gigantescas que exaurem o solo, emissões de todo tipo de gases tóxicos na atmosfera, despejo insustentável de todo tipo de lixo que acaba infestando os oceanos, criação artificial de doenças, etc. Enfim, os seres humanos deterioram o planeta desde o seu início dos tempos, não perdendo de vista o conhecimento de que não somos quem somos, estamos temporariamente quem somos. Isto é, já vivemos outros papéis, em outros cenários, em outros tempos, no grande teatro da vida cósmica. Ou seja, eu e você já nos comportamos dessa forma, logo, somos corresponsáveis também pelas consequências. E Gaia não aguenta mais e pediu ajuda ao cosmos, e a ajuda está chegando. O que isso tem a ver com átomos? Absolutamente tudo. Se nossos pensamentos e ações são constituídos de átomos e vibram em determinada frequência, o acúmulo de energia gerado a partir do nosso comportamento cruel, interesseiro, materialista, genocida, irresponsável, insustentável, a lista de adjetivos é grande, né, pessoal? Causaram à Terra muita dor e sofrimento, os quais chegaram no limite. São ciclos espaço-temporais que sempre ocorreram no planeta. Lembremos-nos dos casos dos continentes desaparecidos de Mu, Lemúria, Atlântida, bem como das civilizações Maia, Inca, Azteca, para ficar apenas nos exemplos mais conhecidos. Toda essa conduta irresponsável, coletivamente falando, foi gerando de forma cumulativa baixas frequências atômicas direcionadas não só à própria coletividade humana no planeta, nós, quanto ao corpo de nossa casa temporária, nossa amada Mãe Terra. Pois é, a humanidade ainda vibra em baixa frequência eletromagnética ao manter seu foco na obsessiva busca pelo sucesso material, pelo poder e pelo reconhecimento que ele traz, acima de qualquer outra coisa. O egoísmo e o egocentrismo predominam nas nossas ações. A competição é a tônica entre os humanos, pois nos é ensinado desde criança que é preciso vencer na vida a qualquer preço para poder ser feliz. Não há preocupação, cuidado e respeito com nossos semelhantes, nem com a nossa morada planetária, esse lindo planeta azul. O ser humano, através do seu ego inflado,
adora ser reconhecido e admirado, ama ter razão. Chegamos ao ponto de cortar relações com amigos e parentes por conta de divergências de opiniões sobre política, por exemplo, num comportamento fanático e irracional. Vamos a estádios de futebol torcer, nos divertir, porém, chegando lá, xingamos os torcedores do outro time, indo muitas vezes às vias de fato, sem contar, principalmente na Europa e em alguns países da América do Sul, o desrespeito às pessoas que possuem diferentes características físicas, expressando isso em gestos e xingamentos ofensivos. Esses seres humanos exemplificados aqui ainda somos nós. Fazendo um parêntese, gostaria de falar sobre um cientista conhecido, porém não divulgado por motivos óbvios, chamado Masaru Emoto. Ele vem provando já há alguns anos que nossos pensamentos e emoções, focados com forte intenção, afetam o comportamento da matéria. Ele utilizou a água e também o arroz para exemplificar isso. Com todo o rigor laboratorial, ele submeteu diversos potes tendo água cristalina à ação mediúnica de psicocinéticos, manipuladores de matéria, poderosos e experientes. O cientista pediu a eles que emanassem energias diferentes na intenção de cada pote de água. Após o processo, Masaru Emoto observou que havia claras diferenças a nível atômico na constituição da água contida naqueles potes, em suas moléculas. O resultado foi impressionante. Nos potes que receberam emanações positivas de amor, alegria, compaixão, o desenho das moléculas da água eram maravilhosos. Observe as imagens que expus aqui no vídeo. Ao passo que os potes que foram submetidos a emanações de raiva, violência, ódio, as moléculas de água reagiram de outra forma, visualmente disformes, assustadoras até. Ele provou cientificamente que nossos pensamentos e emanações influenciam e moldam a matéria. Imagina você o que octilhões de células, pois possuímos 7, seguido de 27 zeros de células no nosso veículo físico, podem fazer emanando energia a outras pessoas, as quais são constituídas por 70% água, tanto positiva quanto negativamente. Lembre-se de que a energia não é boa nem ruim, ela simplesmente é. Quem polariza no espectro dual da vida é o ser humano. Obviamente que eu, você e a absoluta maioria das pessoas não possuímos esse poder psicocinético tão desenvolvido. No entanto, a partir do nosso foco, da nossa intenção consciencial e do manancial celular que nos constitui, podemos sim interferir no campo quântico do universo, das coisas, das situações e das pessoas, além do nosso próprio. Percebe o nosso poder inerente que não utilizamos ou utilizamos inconscientemente de forma autômata porque estamos manipuladamente distraídos, vivendo uma vida de trabalho escravo, doenças, dor e sofrimento, com a cabeça enfiada num aparelho um pouco maior que a palma da mão, o qual se transformou na nossa janela para o mundo? Sintam isso, por favor. Vivemos separados, em desarmonia e competição permanente, levando a nossa vida a partir de satisfazer o nosso ego, esse inimigo oculto, porém necessário, o qual deseja prazer, abundância material, poder, reconhecimento, elogios. Ego possui diferentes definições. Eu gosto daquela que diz tratar-se de uma percepção equivocada de quem somos, uma falsa identidade a partir de informações externas. Nascemos e recebemos um nome e uma educação. Adquirimos conhecimento e conquistamos coisas. Em outras palavras, construímos uma história sobre quem somos e passamos a acreditar que somos a história. Mas, para lembrarmos quem somos e do nosso poder inerente a partir de um autoconhecimento e lembrança profundos, é preciso desconstruir a falsa identidade. E isso é um enorme desafio. Queridas, queridos e querides, acho que deu para passar a ideia de que precisamos acordar para o nosso real poder como seres humanos encarnados, mais uma vez, no planeta Terra. E agir. Agir em prol do coletivo e não apenas de nós mesmos e de nossa família de carne, a qual é importante, claro, mas não é tudo. Chegou a hora de assumirmos nossa responsabilidade na prática em relação ao planeta Terra e aos nossos semelhantes de caminhada. Antes de encerrar, gostaria de pedir a vocês que bebessem bastante água, descascassem mais e desempacotassem menos, cuidassem melhor do seu corpo físico, esse veículo maravilhoso da nossa alma. Trate seus semelhantes com respeito, mesmo que as opções e opiniões deles não os agrade. Aceite incondicionalmente as diferenças, elas são necessárias pois nos fazem crescer em experiências e aprendizados. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui agora. Até o próximo vídeo.